Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de terapia floral e auriculoterapia. Hoje sim vai ser a aula, né, de como associar essas duas terapias. Que legal ver você por aqui. Que legal entrar aqui e já ver essa sala cheia, né? Vocês aguardando para a aula de hoje, também que está pela primeira vez aqui. Auriculoterapia, quando eu falo de auriculoterapia, eu tenho que entender que nós temos vários métodos diferentes. Associar a terapia floral com a auriculoterapia avaliativa, ela tem um encaixe muito perfeito, porque a auriculoterapia avaliativa, nós temos ela em dois níveis. Tá? Nós temos o nível 1.0, onde o aluno ele faz, né? O aluno que vai se tornar, que se tornou já um profissional dentro dessa área, ele vai aprender a fazer a avaliação do pavilhão auricular do paciente, vendo os aspectos de desequilíbrio físico e emocional. Porém, o emocional, é, vamos dizer assim, que num padrão básico. Agora, quando o aluno ele quer se especializar realmente em trabalhar com o emocional, que daí entra o encaixe dos florais, aí a gente tem o Entendendo a Auriculoterapia nível 2.0, que é uma especialização do módulo emocional, tá? Que é uma especialização do conteúdo emocional. Aí a gente vê a fundo as necessidades do paciente. Então, o que é a auriculoterapia, professora? A auriculoterapia, ela é uma técnica que trabalha, né, na orelha, com pontos na orelha, que nossa orelha tem pontos correspondentes com todo o nosso corpo, e a partir da nossa orelha, nós podemos, quando nós temos um olhar da auriculoterapia avaliativa, nós podemos fazer a avaliação do nosso paciente, tá? Tanto a avaliação dele para gerar um diagnóstico, como fazer o tratamento a partir desses pontos na orelha. Como assim? Né? A orelha, gente, ela dá sinais, ela tem alterações que trazem informações. Tá? Então, as manchas, os vasos, as depressões, os sulcos, o tamanho da orelha, a largura da orelha, enfim, nós temos diversos aspectos, a flexibilidade, a posição, a temperatura, tudo isso são informações importantíssimas para que o terapeuta da auriculoterapia avaliativa faça, né, um diagnóstico do seu paciente. Então, nós não trabalhamos na auriculoterapia avaliativa com os protocolos prontos, que popularmente a auriculoterapia, né, ela ainda é colocada aí com livros de protocolos prontos, enfim, tá? Então, assim, hoje nós não trabalhamos na auriculoterapia avaliativa, a gente dispensa o protocolo pronto, aquela combinação pré-elaborada dos pontos. Nós fazemos o planejamento de tratamento do nosso paciente, escolhendo a melhor técnica, escolhendo os melhores materiais e os pontos que serão colocados depois que nós olhamos a orelha do paciente sem nenhum equipamento, tá? Realmente a olho nu. O nosso maior equipamento que tem que estar funcionando bem são os nossos olhos, né, galerinha da auriculoterapia avaliativa? E a gente vai observar a orelha do paciente, e aí a gente vai pegar as alterações. Cada alteração tem um significado e cada alteração tem uma forma de tratar diferente. Tá? Então, isso é a auriculoterapia avaliativa. Né? Professora, se eu tiver com dor de cabeça, que pontos eu coloco? A primeira coisa que eu quero saber, como está o pavilhão auricular desse paciente? De onde está vindo essa dor de cabeça? Né? Muitas vezes a gente nem vai usar pontinhos locais, tá? Porque a gente vai direto na raiz do problema. E como a nossa orelha ela tem uma conexão com todo o nosso corpo, ela também proporciona que a gente faça avaliação não só física, né? Não só olhar a região, por exemplo, de vesícula biliar, e ver que está inchada, né? Tem bloqueio de ti na vesícula, não ver que o estômago está inflamado, não só ver que o intestino está com bloqueio, enfim. Através desses sinais, nós podemos também, através da observação na orelha do paciente, nós podemos também fazer essa avaliação emocional, que é o que eu vou fazer hoje aqui para vocês, né, com a nossa paciente, que forneceu as suas orelhinhas para que a gente possa estudar o caso dela e para que vocês possam entender como que funciona. Então, como é possível fazer avaliação emocional a partir da orelha? O que eu fiz com a terapia floral? Eu vou passar para vocês isso, tá, gente? O que eu fiz?
A princípio, eu sentava com o meu paciente, como nós vimos na aula de ontem, né, na aula de segunda, eu sentava com o meu paciente, colhia todas as informações do paciente, já providenciava o floral para depois ir fazer a auriculoterapia no paciente. Isso há muitos anos atrás. Quando eu fui desenvolvendo a auriculoterapia avaliativa, né, nesse processo de desenvolvimento, comecei a mudar, eu inverti essa ordem no meu atendimento. Então, é claro que o primeiro passo do atendimento ainda é a avaliação verbal, tá? Onde você vai recepcionar o seu paciente, você vai ouvir o seu paciente, pegar as queixas, né, a queixa principal, pegar quais as outras queixas do paciente, por que, que ele está buscando a terapia. Então, sim, só que o floral, hoje, eu não seleciono esses florais, né, que vão formar aí a composição da fórmula que eu passei para vocês na aula de ontem, eu não faço mais o floral baseado no que eu escuto do paciente. Tá? Isso entra num fator de somatória. Eu vou concluir o floral, eu vou ouvir o paciente, é claro que é relevante e importante, mas eu vou concluir o floral a partir das informações que as orelhas do paciente trouxerem para mim. Tá? Então, são lá nas orelhinhas do meu paciente que eu vou selecionar quais são os florais que eu vou pôr na composição, que eu vou colocar nessa fórmula. E aí, eu tenho tido um avanço muito grande com relação a essa forma de atendimento. Agora vamos lá, então. A auriculoterapia, então, nós temos todos os pontos, nós temos todo o nosso corpo representado na nossa orelha em forma de um feto invertido, ou seja, a parte inferior cabeça, aqui fica a região encefálica, né? Pescoço, coluna, aí entra nas pernas, os braços aqui na fossa escafoide, órgãos internos da região torácica na concha cava, órgãos internos da região abdominal na concha cimba. Então, nós temos uma distribuição estratégica dos pontos auriculares, certo? E aí a gente tem essa ferramenta tão rica, né? Onde nós podemos trabalhar na observação e, consequentemente, fazer um tratamento com maior precisão, com mais certeza e com mais segurança para o terapeuta também. O perfil do terapeuta floral e auricular, eu acho isso muito importante a gente enfatizar, porque quando você aprende a olhar para a orelha do paciente e começa a fazer avaliação, porque a orelha ela vai trazer informações, tanto física quanto emocional, comportamental, né? Então, a gente traumas, enfim, nós temos uma ferramenta que vai nos levar a uma intimidade muito grande com aquele paciente. Conhecer ele de uma forma tão ampla que talvez nem ele mesmo tenha esse conhecimento. Então, a partir eu falo que quanto maior o conhecimento, maior aumenta a sua responsabilidade com aquilo que você realmente está conhecendo. Por isso é importante a gente definir um perfil profissional, tá? Qual é o perfil profissional? Quais características a pessoa precisa apresentar para ser um bom terapeuta? Talvez você esteja aí por um detalhezinho, né? Não se destacando no mercado de trabalho. Primeiro passo, ter conhecimento. Com certeza, o conhecimento é fundamental, gente. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não posso começar a atender porque eu só assisti uma live no YouTube, porque eu só li um livro, é uma terapia livre, ninguém vai me cobrar se eu tenho ou não certificação disso, e realmente ninguém vai te cobrar, mas a responsabilidade, o caráter, né, profissional é seu. Então, isso é fundamental. Você tem que conhecer aquilo que você está passando, tá? Tem que conhecer aquilo que você está fazendo. Para isso, você precisa sim ter uma qualificação profissional, né? Então, passar por um curso é importantíssimo, não é, eu nem precisa, né? Gente, o que tem de pessoas que entram em contato comigo pedindo indicação de livros, né? Claro que é bom ler livros, é ótimo, porém, o livro não dá capacitação profissional. O livro ele é bom para ler depois que você já está qualificado.
primeiro passo é você ter a capacitação profissional. Depois você vai ler livros dentro daquele conteúdo, tá? Depois, naquela área, você vai buscar mais conteúdo, senão você cria uma confusão na sua cabeça e sai fazendo tudo errado por aí, não é verdade? Então, fundamental, ser uma pessoa que encara com seriedade aquilo que faz. Quando eu olho para a orelha do paciente, quando eu estou indo fundo naquela pessoa, eu preciso ter seriedade, levar a sério isso. Eu não posso ficar brincando. Olha assim, isso aqui está dizendo que você é uma pessoa muito inflexível, muito chata, muito. Você não se dobra fácil, não, hein, menina? Quanto mais você fizer zoações, quanto mais na brincadeira você levar, menos a pessoa vai colocar você, né, num olhar profissional, menos crédito ela vai te dar. Então pense muito nisso. Aprenda para ajudar os outros, não aprenda para ficar brincando com as pessoas, porque você perde totalmente o seu crédito profissional se você trabalhar fazendo assim. Ah, vamos lá, hoje tem um almoço de família, vamos fazer leitura do pavilhão auricular de todos aqui, né? Olha, esse aqui é assim, esse aqui é assado. Não faça isso. A sua família é o primeiro lugar que você precisa passar confiança, não comentando dos seus pacientes com sua família e não fazendo avaliações aleatórias, certo? Então, coloca isso aí firme aí nas suas anotações, porque isso é fundamental. Ter empatia. Gente, ter empatia é algo que está faltando muito. Nós estamos num mundo muito mecânico, né? Muito. Hoje, quem já foi médico, quem já foi fazer alguma consulta com qualquer profissional, com qualquer terapeuta, que a pessoa mal olhou nos seus olhos, que a pessoa realmente te recebeu, fez o que tinha que fazer, que é do trabalho dele, e te despachou da sala. Isso é horrível. Nós estamos num mundo cada vez mais mecânico, profissionais que vão se destacar no amanhã, são profissionais que vão permanecer humanos. Você se colocar no lugar do outro, tá? E cuidado para não pegar para você o que é do outro. Né? Nós temos que ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, sem pegar essa dor para nós, sem fazer comparações daquilo que é a minha vida, sem fazer projeção da minha vida na vida de quem com relação à vida de quem eu estou atendendo. Muitas terapeutas acabam deixando aí nesse embalo, né? De talvez ficar com dó da pessoa, a pessoa começar a chorar e o terapeuta querer chorar junto e vai para casa e fica mal. Cuidado, tá? Cuidado. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, mas não pegar para você o que é do outro. Isso é importante. Ser confiável. Isso aqui é fundamental também. Quando a gente fala de ser confiável, realmente a pessoa muitas vezes ela está buscando um profissional porque ela já não confia em mais ninguém para falar sobre os problemas dela. E aí a pessoa vira as costas e você vai contar para alguém, né? Então ela confiou em você. Ela está pagando para você ainda por cima, né? Ainda tem mais esse detalhe. Ela está te dando um valor para que você ofereça o valor do seu trabalho em troca. Você precisa realmente passar essa confiança para a pessoa. Olhe nos olhos das pessoas, tá? De quem você vai atender. Olhe nos olhos dessa pessoa. Seja uma pessoa realmente acolhedora. Seja responsável. Alguns incidentes podem acontecer e é normal, né? Mas quando a gente fala de alguns incidentes, por exemplo, de você não poder fazer um atendimento marcado, enfim, tá? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Não desanime com algum incidente assim, mas tente ser o mais responsável possível com os seus atendimentos. Ética, né? Ética profissional, gente, como que isso está faltando no nosso mercado de trabalho, né? Nos bastidores do mundo online eu vejo muita falta de ética profissional. Eu espero que vocês, profissionais aí que estão me ouvindo, não andem pelo mesmo caminho de se comparar com o trabalho dos outros, né? De falar do trabalho dos outros. Olha só, dentro
eu vou dizer no nível, né, dos professores, a gente vê uma disputa, um falando mal do trabalho do outro, como se isso fosse elevar mais o trabalho dele. Então, não, respeito, ética, tá? Então, não sair comentando, não ficar rindo, não ficar zombando das pessoas que você atende, não ficar também fazendo a mesma coisa com outros profissionais, enfim, isso é muito importante. Eu coloquei aqui que o perfil perfeito aqui do terapeuta floral é ter um bom par de orelhas. Entenda isso quem é do 2.0, né? O bom par de orelha é para ouvir bem o seu paciente, mas um bom par de orelhas eu coloquei aqui, gente, brincando, né? Porque quanto maior for as nossas orelhas, mais sabedoria nós temos, né? Então, as orelhas grandes são de pessoas sábias. As pessoas sábias podem usar sabedoria tanto para o bem quanto para o mal, não é verdade? Então, a pessoa, mas as orelhas quanto maiores, mais sabedoria a pessoa tem. E como é bom a gente desenvolver sabedoria. Você sabia que todos nós podemos ter sabedoria? E para ter sabedoria, o primeiro passo é ter conhecimento, porque a sabedoria é pôr em prática aquilo que você conhece. Né? Então, é saber ter o discernimento de separar aquilo que é bom e que é ruim. Então, não tem uma pessoa sábia que não busque conhecimento, porque como ela vai desenvolver a sabedoria, tá? Então, treinamento aí, gente, desenvolva a sabedoria, conheça, busque conhecimento, seja uma pessoa sábia. Aí agora a gente vai entender como que a gente faz essa infusão, né? Como que eu faço a infusão dessa terapia? Professora, como que eu trabalho com os florais na auriculoterapia? Vamos ver isso agora? Gente, é incrível, vocês vão ficar apaixonados por isso, porque realmente é maravilhoso, não só o trabalho diferenciado, mas como você ver de perto uma resposta mais acelerada. E o seu paciente sair da sua sala de atendimento, pensa, quem já trabalha com auriculoterapia, né, avaliativa, sabe, tem feedback, acabou a sessão, o paciente já está te relatando uma melhora. Quem trabalha com a terapia floral já deve estar acostumado que o paciente vai para casa tomar, né, começar a tomar o floral, 2, 3 dias, dá o retorno, dá o feedback, que já está começando a perceber uma diferença. Então, imagina fazer infusão das duas terapias. Gente, é fantástico. Eu trabalho com isso há mais de 12 anos, com essas duas terapias em conjunto. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Então, tenho várias. Se eu for passar estudo de casos, do que eu já atendi, nossa, a gente fica aqui 2, 3 dias só falando de estudo de casos, situações assim que chamaram muita atenção. Mas eu prefiro que vocês realmente vejam, que vocês acompanhem isso de perto, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu passar aqui o que nós vamos usar, né, para fazer a infusão dessas duas terapias. Ontem vocês aprenderam a fazer a juntar, né, aí a separação da essência mãe e a diferença da essência mãe com a fórmula preparada. Então, vocês vão precisar de uma fórmula preparada do paciente de vocês, certo? Então, primeiro você vai levar o paciente para sua maca, vai fazer a avaliação do pavilhão auricular desse paciente. Olha que legal, gente, isso dá para você também ganhar tempo como terapeuta. Deixa eu passar essa dica para vocês. Porque quando nós vamos fazer uma avaliação emocional do nosso paciente, não precisa ser na hora da sessão, tá? Então, você pode fazer o atendimento de emergência, porque quem vem procurar você para fazer um tratamento, ele tem alguma emergência naquele momento, certo? Tanto de dor física quanto de dor emocional. Então, você pode, se for de dor emocional, pode dar um rescue na hora para o paciente, para ele tomar, para conversar com você, que daí, consequentemente, ele já vai se sentir melhor. For dor física, você já vai fazer na maca, né? Primeiro faz a avaliação, tira as fotos bem bonitinhas das orelhas do paciente, fala para o paciente que você, olha, hoje é o seu primeiro atendimento, então hoje eu vou só fazer uma emergência para aliviar essa dor que você está sentindo, e na próxima semana, na próxima sessão, eu vou te passar a avaliação e o floral que você vai tomar. Olha só, e aí você pode ganhar tempo, ou com 2, 3 dias, depende da urgência do seu paciente. E aí você ganha tempo para fazer a análise do pavilhão auricular do paciente e a indicação correta do floral.
E o paciente já começa a ver que é uma coisa séria também, né? E aí você convida o paciente a voltar para pegar a avaliação e o floral dele que você preparou ou que você fez a indicação terapêutica por escrito. Então, isso é maravilhoso. Você pode, nesse intervalo de atendimento, até ganhar experiência, consultar as apostilas, né? Então, consultar o que é melhor. Você vai ter tempo daí para fazer isso, tá? Então, fica um trabalho bem feito, né? Então, você vai precisar da essência preparada daquele paciente, tá? Lembrando que cada paciente é único, vai precisar de fórmulas diferentes um do outro, e vai precisar de stipper, tá? Olha só, esses dois materiais a gente usa para fazer a infusão da terapia floral, auriculoterapia. Professor, eu posso fazer o meu atendimento do meu paciente com auriculoterapia usando cristal ou usando agulha e colocar o stipper só no ponto que nós vamos colocar o floral? Pode, com certeza pode, tá? Aqui o stipper, ele vai ser, o stipper um algodãozinho hipoalergênico, tá? Que contém silício. Então, ele contém micropartículas de cristalzinhos, que são silício puro. E esse silício, ele vai intensificar ainda mais o floral. Por isso, a gente vai pingar nele o floralzinho, tá? E ele vai trabalhar, ele vai ser esse processo de modulação frequencial do floral sendo transmitido para aquele local. Isso é muito bom. E eu quero mostrar para vocês então, hoje, na prática, como isso funciona, num estudo de caso. E aí, quando a gente terminar esse estudo de caso, eu vou passar a avaliação do pavilhão auricular que foi realizada, tá? O resultado da avaliação, mais a indicação de floral para esse paciente. Ou seja, essa paciente chegou na minha sala, sentou comigo na minha mesa, vou perguntar para ela a sua idade, vou pegar. Gente, você vai fazer uma ficha. Aqui só tem um detalhezinho. Você vai fazer a sua ficha, você vai conversar com o seu paciente, você vai ver certinho o que ela vai te relatar. Dê essa atenção. Tem gente que melhora só em conversar com o terapeuta, gente, porque realmente a pessoa ela tá tão agoniada que ela quer falar. Então, não tire da pessoa essa etapa do atendimento, que é sentar e conversar com você. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Vamos lá. Então, o paciente chegou, foi comigo para a sala, foi comigo, sentou na poltrona, né, ou na mesa, enfim, vamos conversar. Mas olha só, isso aqui, tanto na terapia floral quanto na auriculoterapia, vocês precisam ter, tá, gente? Queixa principal. Queixa principal não pode ser ansiedade, dor no joelho, dor no pé, dor nas costas, cabelo caindo, o olho, né, tá lacrimejando. E não pode ser um monte, tá? Se você falar qual é a queixa principal, o paciente começar uma lista, você fala assim, olha, anotei tudo, porque vai entrar como outros sintomas, mas eu quero que de todos os seus sintomas, qual é a prioridade? O que é que você quer tratar primeiro? Queixa principal é uma queixa, é queixa principal, não são queixas principais, certo? E os outros vão entrar aí como outras queixas. Porque se você não tem uma queixa principal, você fica andando para qualquer lado no seu tratamento, tira o norte do seu tratamento. Eu quero, olha só, a queixa principal dessa paciente é a ansiedade. Eu vou descobrir a causa. Porém, eu tenho que ter o rumo que eu vou seguir. Primeiro, eu tenho que resolver a ansiedade dessa paciente. Porque, olha só, fadiga extrema, né? Desânimo, sono excessivo, enfim, são outros sintomas que vão melhorando aí com o que você vai fazer. Você vai tratar tudo de uma vez, porque você vai fazer uma harmonização. Mas primeiro, eu tenho que ter uma queixa principal, certo? A paciente fez mais um relato. Ela colocou assim, uma explicação do caso. Eu sou mãe solo, né? Mãe sozinha, gente. Imagina a dificuldade. Olha a informação. A dificuldade dessa mãe tá criando filho sozinho, com, né? Mãe com pai junto já é difícil. Imagina sozinha. Parabéns, menina. Por aqui já dá para ver que você é uma guerreira, tá? Então, ser mãe solo, é uma informação. Outro detalhe importante: conforme você vai fazendo perguntas, ouvindo o paciente,
Não deixe de olhar para o seu paciente, tá? As anotações sejam discretas, a atenção sua não pode ser para o bloco de notas, tem que ser para o seu paciente, porque cada pergunta, cada vez que o paciente for falar algo dele com você, você precisa observar se vem lágrima nos olhos, se vem tristeza. Então, a expressão facial, a expressão corporal do seu paciente também pode ser levada em consideração, porque são informações importantes. Ela é mãe solo, 2 empregos, gente, olha aqui, né? 2 empregos de 6 horas, 2 filhos adolescentes que me ajudam nas tarefas de casa. Parabéns a esses meninos, né? Durmo de 6 a 7 horas por noite, mas mesmo assim não sinto que consigo descansar. O sono é muito agitado. Tá dentro do padrão em 7 horas aí, dentro dessa idade, né? Mas tem pessoas que precisam de mais tempo de sono para poder realmente descansar. E como o sono é muito agitado, não descansa. Então, aqui estão as queixas do paciente. A partir dessas queixas, agora eu preciso do tratamento dessa paciente, certo? Então, eu quero só entender um pouco mais sobre mim, você vai entender mais sobre você agora. Eu vou trocar a nossa telinha aqui para pegar o estudo de caso, certo? Comunidade também. Nós temos, gente, a comunidade separada, tá? A comunidade da auriculoterapia e a comunidade dos florais são comunidades diferentes, né? E a comunidade do 2.0 também é separada, certo? Então, tem 3 comunidades. O que é comunidade, professora? Comunidade é o grupo exclusivo dos alunos, onde os alunos tiram dúvida diretamente comigo, né? Do conteúdo do curso, tá? Não deixem de participar da comunidade quem é aluno. Tem muita ovelhinha perdida por aí, muita gente que não entrou na comunidade ainda, né? Gente, nós vemos então que a queixa principal dessa paciente é ansiedade. A ansiedade não tem que ter uma elevação de Yang, professora, né? Olha só, quando a gente vem para essa orelhinha aqui, a gente vê, deixa eu puxar ela mais aqui, trazer mais pertinho ainda, para que vocês possam acompanhar melhor, ok? A gente vê um padrão mais né? A gente vê uma orelha mais pálida. E não tem que estar vermelha a orelha de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa que, né, agitada, enfim. Olha só, todas as queixas dessa paciente levariam a essa questão, né? Ansiedade e agitação. Nós temos aqui um padrão não avermelhado, mas arroxeado dentro das coxas, isso quer dizer frio também, né? Interno, trazido pelo rim. Então, a gente tem um quadro de deficiência numa paciente que está com uma queixa de agitação, de insônia. Quando o IN está em deficiência também, nós temos que ter esses 2 olhares, tá? Tudo é o Yang que agita, é o Yang que dá movimento, é o Yang que gera, né, excesso de pensamentos, ok? Mas quando o Yin, professora, o que é isso? Yin Yang. Precisa fazer o curso de auriculoterapia, tá? Os primeiros módulos é medicina chinesa e é sobre isso que eu estou falando agora. Yin é a parte estrutural do nosso corpo, Yang é a parte funcional do nosso corpo. E as duas precisam ter força na mesma potência para uma atrair a outra, como 2 ímãs, tá? Que puxam um outro, certo? Porque o Yin quer sempre descer, o Yang sempre subir. E quando o Yin ele está enfraquecido, tá? Quando a orelha está pálida aqui, ele está mais enfraquecido, o que acontece com o Yang? Ele sobe, e aí ele sobe e começa a dar pensamentos e agitação aqui na parte de cima, que ele sobe justamente para a cabeça, certo? E aí a gente tem que ancorar esse Yang, ou seja, nutrir o Yin para que o Yang, né, desça, para que o Yin ganhe força realmente nessa atração para puxar o Yang para o lugar dele. E aí, quando isso acontece, a pessoa fica agitada e cansada ao mesmo tempo, sem disposição, pesada, sensação de peso, né? Mas nós temos muito mais para ver aqui, tá? Nível 1.0, vamos observar aqui. A gente está cheio de bloqueios de Qi. Nós estamos cheios de cravinho na concha cava e na concha simba. Consegue observar da telinha que vocês estão me acompanhando? Tá? Então, a gente tem aí uma vesícula biliar bem inchada, tá? Olha só, vesícula biliar muito inchada. A gente tem um bloqueio de Qi muito significativo nessa região aqui, olha. Eu me admirei até de não ter
nenhuma queixa nessa paciente de azia, queimação, né? É sensação ruim nessa região do esôfago, porque o esôfago está bem bloqueado aqui e parece que meio ardido, tá? Então, olha só, se a paciente estiver por aí, vai me dando um feedback. Se a terapeuta da paciente, né, estiver por aí, vai me dando um feedback, ok? Nós temos uma alteração de baço, tá? O baço em quadro de deficiência chega a estar afundada essa região de baço. Então dá para ver que realmente essa parte do aparelho digestório não está tão bem, né? O sistema digestório dessa paciente não está muito bom, tá? Então por isso que eu fiquei assim até, falei, nossa, que incrível essa paciente não ter nenhuma queixa relacionada ao digestório, porque dá para observar que, inclusive, intestino, olha só, edemaciado, está tendo muita umidade no intestino delgado, tá? Aqui é o intestino delgado, né? Tá com muita umidade e bloqueio de ti. A paciente, você não tem nenhum tipo, né? A terapeuta dessa paciente, se puder me dar um feedback, nenhum tipo de alteração do intestino. Ah, aqui, olha, obrigado, já começou a me dar um feedback. Aí sim, obrigado, terapeuta. Tá? Azia são poucas vezes isso, mas olha, realmente está marcando bem aqui, tá? Tem azia. Alteração, não questionei a paciente, mas olha, outra coisa que me admira dela não reclamar é se ela não tem alteração menstrual, né? Como que está essa questão da menstruação? Como que é o ciclo menstrual? Normal? Parado? Porque está tão estagnado, parece que está tudo preso aqui nessa região, né? Então, cólicas, coágulo, não menstrua mais. O que está fazendo ficar tão preso esse sangue aqui que não está sendo, ele não está circulando de uma forma correta? Passa para mim, por favor, é tranquilo o período de menstruação? Ok, passa, só vai me dando esse feedback para mim. As demais regiões, gente, eu quero passar para vocês numa avaliação, eu quero mostrar para você numa avaliação, num resultado de avaliação, para que você possa acompanhar como é que realmente a professora faz essa infusão da terapia floral com a auriculoterapia, certo? Então, aguardando aqui os feedbacks da nossa paciente que vai interagindo aqui comigo pelo chat, ok? Então, as alterações elas podem estar trazendo sintomas. Quando nós encontramos alterações, elas podem estar trazendo sintomas físicos e podem estar pode estar trazendo sintomas emocionais. Tem havido cólicas e bastante coágulos, ok? Então tá tudo estagnado. E olha que legal, na hora de fazer o tratamento da auriculoterapia, independente se a queixa do paciente é física ou emocional, a gente vai tratar tudo junto aqui. Não tem como tratar de forma separada, tá? Então a gente já vai aproveitar e fazer o tratamento de todo esse desbloqueio para liberar essa circulação que está tendo aqui. E eu quero passar para vocês agora, eu só queria mostrar para vocês, porque é importante isso. Os bloqueios de ti, esses cravinhos, estão vendo que está cheio de cravinhos? Vocês estão conseguindo observar isso na orelha da paciente? Olha só, vou trazer mais pertinho. Que está cheio de cravinhos, tá? Isso aqui bloqueia o TI. O que é bloquear o TI, professora? Bloquear o TI é algo que está bloqueando a circulação normal daquela região. O bloqueio da circulação daquela região, ela pode trazer diversos sintomas diferentes. O sintoma eu não consigo dar, quem me dá é o paciente, tá? Mas eu sei, aí eu vou questionar sintomas possíveis daquela área, como eu estou fazendo com ela aqui, certo? E agora eu vou com vocês para nossa avaliação, o resultado de avaliação dessa paciente. Mas deu para vocês entenderem, você que está acompanhando aqui, deu para você entender o quanto é importante a gente fazer a avaliação do pavilhão auricular e como nas orelhinhas que eu estou passando, tudo que eu estou passando aqui para você, está na orelhinha do paciente. Olha só, vou trazer de volta a nossa tela anterior para o resultado dessa avaliação do pavilhão auricular dessa paciente. Ok, vamos lá. Vamos lá. Opa, ainda não. Deixa eu compartilhar a nova tela aqui com vocês. Vamos lá.
A professora quase que já começa a fazer a avaliação sem estar na tela. Ao vivo é assim. Olha só, antes de trazer a avaliação da paciente, e a paciente vai me dando um feedback aqui, né? A terapeuta dessa paciente vai me dando um feedback. Eu queria só deixar bem claro que tudo que eu estou colocando aqui está na orelha do paciente. E a partir dessa avaliação que eu fiz, observando as alterações na orelha da paciente, é que eu vou fazer a indicação que eu vou fazer dos florais depois, tá? E aí eu vou mostrar onde pingar o floral, enfim, depois do resultado da avaliação aqui, certo, gente? Não perca essa oportunidade de aprender a fazer isso, né? Olha só, observando a orelha dessa paciente, dá para ver que ela é muito inteligente, tá? Tem características que permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue se organizar com isso, né? Uma pessoa aí que tem um instinto de liderança nato, nasceu para ser líder, viu? É boa tanto para criar quanto para executar. Tem pessoas que têm mais características, né, onde o criar vai ressaltar ou executar vai ressaltar. Ela tem as duas características. Ressalta um pouquinho mais a parte da execução, mas está bem em equilíbrio, tá? Diria que é boa tanto para as duas coisas, tanto para ter ideia, tá? Para criar, para ter ideia, quanto para executar as ideias que ela tem. As orelhas estão um pouco deitadas, isso mostra que alguém que está vivendo muito no passado. Essas características que eu passei anteriormente é uma característica nata, elas podem estar bloqueadas por alguns fatores. Esse fator de estar vivendo muito no passado, tá, pode ser uma característica que começa a tirar de você as suas características que são da sua natureza. E quando nós fugimos da nossa natureza, nós entramos em desarmonia com nós mesmos, né? Não nos conhecemos mais, começamos a ter um conflito interior, tá? Tomar decisões certas para você tem sido um fardo muito pesado. Olha como está inchada a vesícula, tá? Então, o fardo tem sido pesado quando é o momento de tomar uma decisão. A concha cava está cheia de cicatrizes. Isso me chamou muita atenção. O lado direito, essas cicatrizes estão saindo do coração. E a região ainda do coração está afundada e pálida, tá? Então, o qual também está frio. Situações que você viveu te marcaram tanto ao ponto de esfriar esse amor. Tá? Então, o coração ele é responsável realmente, fogo, né? O amor realmente está esfriado, tá frio, esfriando ali, tá? Essa região. E isso está mais do lado direito. Já no lado esquerdo, onde se relaciona com o aspecto mais yang, pode estar relacionado tanto com uma figura masculina quanto com relação ao seu trabalho. Esse lado, as cicatrizes são bem mais intensas. Saem da boca, vão para o endócrino, passam pelo esôfago, tá? Chegam no baço. Olha, tudo isso em forma de cicatrizes. E isso chega assim, doer de dar uma olhada, né, nessa concha cava tão machucada dessa forma. Isso mostra o quanto as suas palavras têm machucado suas crenças, tá? Com relação à sua família, o seu trabalho. Seja menos ríspida com suas palavras, afinal, elas estão machucando realmente mais é você mesma. Quando a gente fala do endócrino, nós estamos falando das crenças limitantes, né? Nas crenças que nós fomos criados. Quando nós falamos da região de baço, nós estamos falando de cicatrizes com relação à família, né? Aí está tudo em cicatriz. O temporal mostra um acúmulo de coisas guardadas nesse local. Desculpa, o lobo temporal, tá? Mostra um acúmulo de coisas guardadas. Nesse local fica armazenadas as coisas que você ouviu e por ainda estarem aí, você não gostou e ainda isso fica ainda te cutucando, né? Isso tem tido uma grande influência para o seu comportamento atual. Derrube as crenças que foram instaladas na sua mente, que a vida precisa ser difícil.
por mais que esteja sobrecarregada, né, os seus ombros estão cansados, por mais que você tenha passado por períodos difíceis, se permita aceitar, porque isso depende de você e de mais ninguém, que você é merecedora de algo melhor. A partir do momento, eu não a gente muitas vezes costuma inverter a situação da vida, né? Eu quero que algo melhor aconteça na minha vida para acreditar que eu mereço. Não. Primeiro eu tenho que acreditar que eu mereço. É como um imã, tá? E aí as coisas começam a fluir. Então, se permita, se ache merecedora do melhor que isso vai vir até você, pode ter certeza, com todas essas características que você tem de liderança, de executar, de criar, né? Então, aproveita, usa isso a seu favor, viu? Então, olha só, primeiro mudamos os pensamentos, depois as coisas acontecem. Sentimento de estar vivendo sob uma pressão de uma figura masculina. As cicatrizes se estendem até o seu cóccix. Na região de cóccix também tem cicatriz, indicando um sentimento extremo de solidão, lembranças doloridas. Lembranças, estamos falando de passado, né? Olha só, instinto de sobrevivência vem fazendo você cobrar de si mesmo mais do que você suporta de verdade. Eu preciso viver, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho 2 filhos para criar, né? E aí você está cobrando de você, essa autocobrança está indo além do seu esforço, por isso você está ficando tão cansada, tá? Tem medo de perder o controle e não conseguir manter os pés no chão. Uma hora eu vou perder o controle de tudo. Calma, nós vamos trabalhar isso em você. É uma pessoa ousada, isso é bom, né? Tem iniciativa, corre atrás do que quer. Então, use essa qualidade, menina, tá? Use todas essas qualidades que você tem a seu favor. Você é cheia de qualidades. Controle mais as palavras que você diz, porque as palavras têm uma forte influência, gente. Depois que a gente lança a palavra, né, elas parece que ganham forma, não é assim? Elas se condensam, começam a gerar forma. Então, solte palavras de bênção, solte palavras, realmente profetize coisas boas para a sua vida e comece a acreditar nisso, que essas coisas chegarão. Pode me dar um feedback aqui? Você já colocou, né, aqui na frente, aqui atrás, né? Exatamente isso, né? Eu deixei essa frase para você, eu queria que você, inclusive, fizesse a leitura, né, dessa parte aqui, Isaías 43, eu coloquei 18 aqui, mas leia, tá? Isaías 43. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Olha, orientações, né, de Isaías aqui para gente. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, né? Quem está fazendo uma coisa nova? Deus. Toma posse disso hoje para você, menina, tá? Esqueça o que passou, deixa o passado para trás. Começa a viver o novo. Enquanto nós estamos, eu falo que nós temos, é como se fosse um copo, tá? Quando nós enchemos ele com o passado, ele está cheio, não cabe mais as coisas novas que estão por vir. Enquanto eu não esvazio esse copo, não cabe coisa nova. A água parada começa a ficar suja, ela começa a fazer mal, ela começa a cheirar mal. Esvazie o copo de coisas ruins para que as coisas novas possam caber na sua vida, tá? Então, esse é o que eu deixo para você hoje aqui. E vamos entender o porquê da indicação dos florais. Aqui o tratamento, tá? Então, vou deixar primeiro o tratamento de auriculoterapia e aí já passo o floral. Eu coloquei o Shenmen aqui para você, eu coloquei tudo com stipper, tá? Por que que eu faço a indicação de você fazer a preparação do pavilhão auricular com a máscara stipper? Faz a preparação do pavilhão auricular com a máscara, porque nós temos muitos bloqueios de ti. Essa orelha, ela tá. Eu costumo dizer que está com aspecto sujo, não é sujo de sujeira, tá? É sujo de coisas guardadas. Tem muita coisa, tem muita sujeira, como o copo de água que começou a ficar sujo. E o stipper, ele ajuda mais nessa faxina, porque ele contém silício nessa máscara. O silício já vai fazendo essa modulação, além de fazer a esfoliação, ajudar a eliminar os cravos pequenos, tá? Ajudar a ativar essa circulação geral. Então, para você, eu indico, primeiro, fazer a máscara stipper, certo? Na sequência, colocar um stipper no ponto Shenmen e simpático, então fazer essa abertura, né? Triângulo cibernético,
Colocar a região de baço, porque está com alteração bem significativa. O baço é o elemento terra, né? No elemento terra, a pessoa ela está muito preocupada com a família, com o trabalho, né? Então aqui a gente tem um quadro de deficiência, está afundado, é como se isso tivesse perdido um pouco o sentido para você, certo? Ponto de coração, importantíssimo, não pode faltar. Nossa mente mora dentro do nosso coração, é ele que está albergando a sua mente, tá? É ele que precisa ser trabalhado, liberar esse perdão, né? Liberar tudo que tem guardado, armazenado aqui, tá? O fígado, porque também tem uma alteração de fígado e vesícula biliar, então os dois. Endócrino, região de boca, olha aqui, a cicatriz, ela tá descendo, ela tá saindo de região de boca, a boca chega a estar inchada e as cicatrizes estão vazando para baixo aqui nessa região, vindo para o coração, passando por região do esôfago, vindo para a região de baço e vindo para a região de endócrino. Por isso que eu coloquei essas regiões aqui, tá? E aqui bem em cima da alteração. Tá vendo que tem uma elevação aqui? Tá? É aqui que coloca um outro stipper. E olha como está a cicatriz aqui na região de cóccix, então, bem em cima da cicatriz. Aqui, esse afundado, tá? Que é ponto dente, mas o dente, ele tem um significado emocional. Esse afundado aqui é que mostrou para mim que você está sob pressão de uma pessoa, de uma figura masculina, tá? Então, vamos trabalhar essa pressão e vamos trabalhar a região de cicatriz no cóccix também. Isso aqui está perfeito para você. Agora vamos para indicação do floral que você vai associar com a auriculoterapia e eu vou colocar para você pingar floral em algum desses pontos aqui, ok? Antes de passar para sua indicação, tá, pessoal? Caso alguém tenha interesse, a professora também faz atendimento com terapia floral online. Deixei o contato para caso vocês queiram aí entrar em contato para marcar um horário de terapia floral ou de mentoria particular. Quem faz o curso tem a mentoria na comunidade, mas muitos preferem ter uma mentoria individual. Entre em contato que nós fazemos o agendamento aí para você, certo? Terapia floral, eu acho que eu estou com uma lista de espera, então a gente está fazendo encaixe, né? Mas a mentoria eu tenho mais vagas abertas do que a terapia floral. Mas dá para encaixar. No momento a gente vai conseguir um horário aí para você que tem interesse em marcar um horário com a professora. A indicação do floral. Vamos lá. Indicação de florais de barra 30 ml, colocar 2 gotas de Olive. Claro, gente, o Olive, ela tá com esgotamento muito grande, dá para olhar para a orelha, a gente já vê que a pessoa está extremamente cansada, esgotada, no limite. O Olive é o floral que ele traz, é o energético dos florais, né? Ele traz disposição, ele dá um up na pessoa, tá? Então a gente chama ele de o energético dos florais. O Star of Bethlehem, professor, esse é o floral de trauma, né? Nós temos trauma registrado ali, nós temos um processo de sentimento de abandono. Todo sentimento de abandono, ele gera um trauma inconsciente, tá? Então, o Star of Bethlehem é um floral para quem está se sentindo que foi abandonada em algum momento. Então, por isso, pelo que a orelha está me mostrando, eu vou te indicar Olive, Star of Bethlehem, Willow, porque o coração está muito cheio de cicatriz e precisa liberar perdão. O Willow, a gente perdoa fatos do passado, do futuro não tem como perdoar, não é verdade? Então, eu diria que a sua preocupação com o futuro, ela não é um quadro de ansiedade gerada com medo do amanhã, mas ela é um quadro de ansiedade gerado com uma depressão que você carrega por estar vivendo no passado e ter medo que as coisas continuem se repetindo no seu futuro, tá? E elas só vão continuar se repetindo no seu futuro se você não esvaziar o copo. O Ilon é um floral que ajuda você a liberação desse perdão, que vai ajudar você a sair um pouco desse passado, né? Então, por que, professor Willan, ajuda a sair do passado? Porque o perdão é de coisas que passou, gente. Alguém me magoou, eu fiquei magoada, tá lá no passado, tá? Não tem como a gente ter mágoa de algo que ainda não aconteceu, não é verdade?
Walnut é um floral para você não absorver tanta energia dos outros, né? Esse efeito esponja aí, tá? Para que você possa também aceitar situações de mudança. Eu tive que sair daqui e passar para cá. Eu tive que sair dessa fase da minha vida e entrar nessa fase da minha vida. O Walnut é o floral que vai te ajudar muito nessa aceitação. O Gentian, porque sim, é nítido o quanto você perdeu, né, a fé do amanhã, tá? Porque se você está tão estacionada nesse passado, projetando ele no seu amanhã, então você precisa ter mais fé, ter um resgate de que vai ficar para trás e agora o amanhã vai ser diferente. Gentian proporciona fé, proporciona mais vontade de viver para o amanhã, tá? Acreditar que vai ser melhor. O Elmi Elme é um floralzinho que eu vou te indicar porque você está totalmente esgotada e cansada, sentindo que está carregando o mundo nos seus ombros, nas suas costas. Esse é o floral que eu vou deixar para você aqui, então. E o Holly, amor universal, né? Para que você ame mais, para que você se permita mais, que o que ficou para trás, que não tenha mais sentimentos aí de guardado, né? De mágoa, de raiva, enfim, de qualquer tipo de projeção dessa forma. O Olive é um amor universal, tá? Então, com certeza, esse floral querer, né? Professora, não seria bom por esse também, gente, dá vontade de pôr todos, mas nós precisamos ver uma etapa principal. Esse é um início de tratamento, é um pontapé inicial aí, tá? Para que você comece a se permitir. Então, esse é um floral inicial, e de sequência, se você, Giselaine, né? A sua paciente perceber uma melhora a partir do momento que começar a tomar esse floral, pede para ela dar sequência no acompanhamento terapêutico, certo? Peça para ela continuar, porque no próximo mês precisa trocar tudo isso aqui, precisa trocar toda a combinação de pontos. E olha aqui, para orientação agora de como vai ser, né? Tomada esse floral, pingar 4 gotas sublingual de manhã, pingar 4 gotas em 500 ml de água e consumir no período da manhã, pingar 4 gotas em 500 ml de água e consumir no período da tarde, tomar 4 gotas sublingual à noite. Detalhe diferente agora, pingar 2 gotas no stipper que está lá no ponto de coração na orelha à noite. Quando você pingar, tá? Quando você pingar no stipper, você vai pegar um cotonete e vai dar leves batidinhas até o stipper absorver totalmente essa gotinha. Pinga uma gotinha, vai com o cotonete até absorver. Pinga outra gotinha, vai com o cotonete até absorver bem, tá? Pede para um dos filhinhos fazer isso para você. Deita no colinho lá, né? E pede para pingar esse floral. Não é para ir para o conduto auditivo, tá? Se for também não tem problema, não vai prejudicar, mas é para ir para o floral, porque nós queremos que realmente essa frequência que nós estamos colocando, que essas gotinhas elas penetrem no seu coração, ok? Então é aí que eu deixo essa indicação para você. Gente, deixa eu só ver aqui. Foi bom você colocar aqui, não possui a vesícula, né? A paciente não possui a vesícula. Quando a paciente não possui vesícula, aí nós trabalhamos ainda mais o ponto de vesícula, tá? A região está edemaciada, ela está inchada. O canal permanece. Quando falta o órgão, é pior ainda, porque não tem mais o órgão para exercer a função, só tem o canal energético daquele órgão, certo? E aí fica mais pesada ainda a questão de tomar decisões. Eu não coloquei, nem entrei nessa etapa de trabalho de tomar decisões nessa primeira etapa, porque nós temos coisas mais importantes, mas depois é algo para ser trabalhado, tá? Mas independente de ter vesícula ou não, é marcado na orelha se tem ou não alteração nesse meridiano, certo? Ok, deixa eu só ver aqui. Gente, vocês gostaram da aula de hoje? Deu para entender o processo da terapia floral, como ela pode ser infundida na auriculoterapia? Então, você vai pingar o mesmo floral que você indicou para o seu paciente, você vai indicar para ele pingar no ponto auricular.
Professora, só ponto de coração? Não. Vamos pensar que o foco, né? A pessoa tem uma raiva, que não é o caso da nossa paciente, mas ela tem uma raiva internalizada, ela está no limite. E aí você quer focar principalmente aquela raiva. E você vai na orelha do paciente, é lá no fígado que está a maior alteração. E aí você vai e pede para pingar no floral do fígado, tá? Olha, eu quero, tem alergia, tem a pessoa que tem alergia de pele, a pessoa que tem problemas de pulmão, aí você vai pede para pingar no ponto de pulmão, vai pôr um Kleber Wave, né? Aí coloca no ponto de pulmão. Então, o ponto que você vai pedir para o paciente pingar o floral, ele tem que estar relacionado com o objetivo do seu tratamento, tá? Isso é muito importante. Olha, gente, que legal. É, qual floral pingar? Fernanda, o que eu acabei de dizer, o floral manipulado para a pessoa que você atendeu. Tá? Então, vai ser de acordo com a necessidade de cada paciente. Para que eu possa trabalhar com terapia floral e auriculoterapia, eu preciso ter domínio de auriculoterapia e preciso ter domínio de terapia floral. Tá? Então, precisa ter as duas capacitações para conseguir juntar as duas. Isso é importantíssimo, viu? Não pode pingar qualquer floral, tem que fazer, né, a anamnese do paciente, ver qual que é o floral que vai ser indicado para aquele paciente, conforme eu expliquei no início da aula, e aí sim, né, é que você vai orientar o seu paciente a pingar essa fórmula no stipper, certo? Quantos florais de Bach existe? A aula de ontem ainda está liberada, Leirosa. Aproveita e acompanha lá que vai ter todas essas informações. São 38 essências mãe que permitem fazer, né, mais o resto, que permitem fazer mais de 3.000 fórmulas diferentes. E eu ensinei isso na aula de ontem.